RCV Notícias. Em Cabo Verde já temos 13 horas, vamos dar início ao Jornal da Tarde. Abrir a conhecer os títulos. Conectividades, clima e capital humano são as prioridades do primeiro compacto regional da MCC para Cabo Verde. O Primeiro-Ministro promete para este ano revisão dos estatutos e quadro remuneratório dos magistrados judiciais e do Ministério Público. Cabo Verde recebe a Conferência Migrações e Asilo na África Ocidental, oportunidade para o país afinar procedimentos. Citur manifesta-se preocupado com a situação da RTC. Médicos Sem Fronteiras condenam assassinatos em ataque de Israel contra abrigo da organização. Notícias para acompanhar neste jornal, a edição e apresentação de Humberto Santos. Ora, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Conectividades, clima e capital humano são as três prioridades do terceiro compacto financeiro, o primeiro de âmbito regional que Millennium Challenge Corporation concede a Cabo Verde. A revelação feita pelo vice-primeiro-ministro após uma reunião com a delegação americana chefiada pela diretora executiva da MCC, Alice Albright. Na conferência conjunta desta manhã, ambas as partes consideraram muito positiva esta visita, que teve como objetivo o desenvolvimento do compacto regional aprovado em dezembro último. O passo seguinte é trabalhar para montar o quadro institucional, criar o modelo de governança, montar a equipa operacional durante o mês de março, para, com a maior brevidade possível, iniciar os trabalhos operacionais. Os pormenores é com a jornalista Edneia Barros. Cabo Verde apresenta as linhas prioritárias para o terceiro compacto do MCC, enquadrado dentro do PEDES 2 e da Agenda Cabo Verde Ambição 2030. As ideias vão agora ser trabalhadas para serem transformadas em projetos que garantam o crescimento económico com o setor energético e o melhoramento das condições de conectividade na agenda. Temos aqui três áreas que são prioritárias para o nosso futuro, em relação às quais nós queríamos trabalhar com o programa MCC para podermos avançar. Primeiro, conectividades, o C de conectividades. Em segundo lugar, o C do clima ligado à energia, ligado à água e ao saneamento. E o C do capital humano, para que possamos garantir as condições para acelerarmos a dinâmica de desenvolvimento de Cabo Verde, numa lógica de integração e de abertura ao mundo e à nossa sub-região, mas sobretudo de criação de fatores de competitividade para a economia cabo-verdiana. A juventude e as mulheres, assim como o setor privado, também merecerão destaque no âmbito do terceiro compacto do MCC, frisa o vice-primeiro-ministro. O mais importante nesta fase é nós termos aqui um alinhamento quanto à visão, quanto à estratégia, quanto aos conceitos e a forma como nós podemos colocar esse novo compacto ao serviço da aceleração da dinâmica de crescimento económico de Cabo Verde, com uma prioridade fundamental: a juventude e as mulheres. Criar as condições para que possamos produzir empregos qualificados, empregos bem remunerados para nossos jovens em todas as ilhas de Cabo Verde. Portanto, foi uma reunião muito produtiva e vamos agora trabalhar para montarmos todo o quadro institucional, criar um modelo de governança, montar a equipa operacional durante o mês de março, para, com a maior brevidade possível, iniciarmos os trabalhos operacionais. Na conferência conjunta, a diretora executiva do MCC, Alice Albright, teceu elogios a Cabo Verde em matéria de democracia e governança, que, a seu ver, é um exemplo não só para a África, mas também para o mundo. E quanto ao montante direcionado a Cabo Verde neste terceiro compacto, Alice Albright disse que vai ser definido conforme os projetos ainda em processo de desenvolvimento. We don't know yet. Is the answer. We need to go Ainda não sabemos é a resposta. À medida que iremos passar pela análise, o montante vai ser definido. Vamos, em conjunto com a equipa cabo-verdiana, identificar as oportunidades, as prioridades, traçar os projetos para saber quanto eles custam.
E é neste momento que vamos saber o valor do envelope financeiro. Então, por hora, é cedo avançar o valor. What the budget envelope is. I'm afraid we just don't know yet. It's quite early on. Na manhã de hoje, a delegação do MCC também realizou uma visita de cortesia ao primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que, segundo a diretora do MCC, foi muito produtiva. Na cidade da Praia, visitas à Cabiólica e Porto da Praia também constam da agenda da delegação do MCC, que começou a sua visita pela Ilha do Sal, onde já se inteirou dos projetos financiados no âmbito dos 2 compactos anteriores. E a delegação americana, chefiada por Alice Albright, fez também uma visita de cortesia ao presidente da República, José Maria Neves. Os magistrados judiciais e do Ministério Público terão os estatutos e o quadro remuneratório revistos ainda este ano. Um compromisso que o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva assumiu hoje com essas 2 classes profissionais. Este é um compromisso firme do Governo, a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, incluindo o quadro remuneratório. Isto está devidamente integrado com a alteração, aliás, com o novo regime do plano de carreiras, funções e remunerações da administração pública. Eu posso já aqui assegurar que, de entre as várias funções do Estado, há 2 que estão no top. Uma é a saúde, outra é a justiça. Além do aumento do orçamento para o setor, o primeiro-ministro reafirmou ainda a aposta no aumento do número de magistrados, de oficiais de justiça e de administradoras judiciais. Tudo isso, explica o chefe do governo, para minimizar um dos grandes males que afetam a justiça, que é a morosidade. Anúncios feitos a propósito do lançamento hoje das obras da 2ª fase do projeto do Campus da Justiça de Palmarejo, uma infraestrutura que, reconhece o primeiro-ministro, terá um grande impacto no setor. É um dos pilares também do processo de reforma do sistema de justiça, garantir instalações com funcionalidade, bom nível de conforto, segurança, serviços comuns, porque isto depois toca nas questões que têm a ver com produtividade, com melhoria das condições do exercício da atividade da justiça, que é um dos setores fundamentais, pilares da nossa democracia, da nossa economia e da vida social e da paz social. As obras da primeira fase do Campus da Justiça nas antigas instalações da UNICEF foram concluídas em 2002. As da 2ª fase iniciam-se agora, devendo ficar concluídas dentro de 2 anos. Vão custar aos cofres do Estado 465 milhões de escudos. O governo vai implementar durante o corrente ano um 2º programa de regularização de vínculos precários a ser aplicado nos departamentos governamentais e institutos públicos. O anúncio foi feito pela Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública durante uma conferência de imprensa convocada para reagir às críticas da Secretária-Geral da UNTCCS sobre a não divulgação do decreto-lei que regulariza os contratos precários na administração pública. Ernestina Lopes. A Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Edna Oliveira, começou por dizer que uma representante sindical tem o dever de conhecer o quadro legal e que Joaquina Almeida devia estar preparada para informar e esclarecer aos funcionários sobre os seus direitos e deveres. Porque se conhecesse o conteúdo do diploma, saberia que o diploma tem um âmbito de aplicação concreto. Os que não foram selecionados, não é porque a senhora ministra não quis ou escolheu a dedo, foi porque não caíram no âmbito de aplicação do diploma. Segundo, se ela também conhecesse o decreto-lei, saberia que a senhora ministra não tem intervenção na seleção dos funcionários. A ministra disse também ser falsa a afirmação da secretária-geral da UNTCCS de que ela teria enviado uma minuta de prorrogação, sendo este um documento que não é da sua atribuição. Vir dizer que eu elaborei uma minuta e que estou a pressionar os funcionários cabo-verdianos e a ameaçar os funcionários cabo-verdianos para assinarem
essa alegada minuta fantasma é uma felicidade grave. O mínimo que se esperava é que ela tentasse, ao menos do lado do Ministério, saber se efetivamente houve. O governo de Cabo Verde decidiu, no corrente ano, implementar um segundo programa de regularização de vínculos precários e será aplicado nos departamentos governamentais e institutos públicos. E esse programa vai ter um público-alvo concreto. Todo o pessoal vinculado por contrato de prestação de serviço que esteja a desempenhar funções permanentes com sujeição à hierarquia e à subordinação jurídica. O primeiro programa era apenas na administração direta, ou seja, só nos departamentos governamentais. Este segundo programa vai ser nos departamentos governamentais e nos institutos públicos. E estou em crer que vai ser aprovada pelo Parlamento, porque é uma medida que beneficia os funcionários, que está a ser elaborada com todo o cuidado, com a participação e submetida às associações sindicais para parecer. São declarações feitas hoje pela Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública em relação às críticas feitas pela Secretária-Geral da UNTCCS. E o setor Sindicato de Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo manifesta-se preocupado com a situação da RTC, cujo Conselho de Administração está desfalcado desde janeiro do ano passado com a saída do PCA Policarpo de Carvalho. Amílcar Neves, presidente do sindicato, denuncia ainda a demora na conclusão do processo de escolha de um novo Conselho de Administração, tendo os novos membros sido escolhidos há algum tempo pelo Conselho Independente. Pormenores com Ailson Martins. A falta do Conselho de Administração da RTC vem prejudicando os trabalhadores, diz o presidente do setor. A RTC, já há praticamente um ano, não tem um Conselho de Administração no sentido geral. Normalmente vem trabalhando com 2 administradores e, como sabemos, o Conselho de Administração é composto por 3 administradores, sendo um presidente. Então, a situação de facto vem prejudicando, por exemplo, a empresa e, consequentemente, os trabalhadores. Se atendermos à entrevista que foi dada pelo secretário de Estado em setembro do ano passado, dizia que em outubro teríamos um novo Conselho de Administração, que o Conselho Independente já havia feito o seu trabalho, normalmente a escolha dos administradores, e que faltaria a audição parlamentar. Imagina, desde outubro até agora não temos um Conselho de Administração. Sabemos que iniciou o processo de audição parlamentar, mas também sabemos que houve, posso dizer, uma interrupção relativamente a isso. Amílcar Neves assinala também o arrastar da implementação do PCCS da RTC, que diz o sindicalista era para ser implementado em novembro do ano passado. Não temos o PCCS também aprovado e, consequentemente, os trabalhadores continuam a sofrer com essas consequências. Normalmente, as atualizações salariais, os enquadramentos, relativamente aos colaboradores, temos trabalhadores que tiveram problemas acho que em 2011, quando foi aprovado o PCS em 2011. Temos também a questão dos jornalistas que estavam colocados no nível 7 e, como sabem, devem estar no nível 9. São várias situações, as progressões também em atraso. São várias situações que realmente preocupam o setor na qualidade de representante dos colaboradores. Dos 2 membros que ainda estão no Conselho de Administração da RTC, um foi rejeitado e o outro pediu a desvinculação. Depois do ato público de lançamento do processo de privatização da Cabo Verde Handling na terça-feira passada na cidade da Praia, hoje foi a vez do SAL, portanto, ilha onde a empresa está sediada. A apresentação foi presidida pelo secretário de Estado das Finanças, Jacinto Mota, que considera a privatização da empresa um sinal inequívoco do papel que o governo atribui ao setor privado no crescimento económico do país. Carciana Lima. Feita a apresentação do enquadramento e das fases do processo de privatização da Cabo Verde Handling, o secretário de Estado das Finanças, ao dirigir-se à plateia de gestoras, representantes de empresas e serviços, começou por apontar diversos exemplos de privatizações bem-sucedidas no país para justificar esta opção política e económica do governo. A privatização da única operadora licenciada para a prestação de serviços de assistência em escala nos aeroportos do país, segundo Alcindo Mota, faz parte da estratégia de transformação de Cabo Verde numa plataforma aérea.
É assim que, com a perspectiva de impulsionar o desenvolvimento do hub aéreo, que o Governo, portanto, privatiza a CV Handling, ou seja, visando atrair e integrar um parceiro estratégico e assim dotar o país de um serviço de handling moderno, competitivo, eficaz e robusto, contribuindo para dar resposta aos serviços de assistência em escala. Considerada uma empresa sólida financeiramente e com elevadas perspectivas de crescimento, o secretário de Estado diz que a privatização da CV Handling trará vantagens económicas ao país. A privatização da CV Handling é uma afirmação muito clara e é um sinal inequívoco do papel que o Governo atribui ao setor privado como principal driver, quer na inovação, na valorização das oportunidades económicas e, consequentemente, na diversificação e no crescimento económico inclusivo. Investir na CV Handling é apostar na criação de condições para conectar Cabo Verde com os principais hubs aéreos do mundo e, por consequência, para expandir a economia aérea e, portanto, e em geral, o setor de transportes, gerar empregos qualificados e contribuir para o desenvolvimento sustentável. De referir que com este processo de privatização, o Governo aliena os 61% que detém na Cabo Verde Handling, dos quais 51% é destinado ao parceiro estratégico e 10% aos trabalhadores da empresa e cabo-verdianos na diáspora. A fase de manifestação de interesse decorre até 25 de março. E vamos agora neste jornal em direto à Ilha do Sal, ao encontro do colega jornalista Moisés Zebra, que está no aeroporto internacional Amílcar Cabral. Moisés, muito boa tarde. Hoje há reposição de voos em atraso, designadamente da TAP, não é? Sim, muito boa tarde para ti e para o auditório da Rádio Pública. Nesta altura temos um tempo que se apresenta com uma visibilidade moderada, que poderá, no entanto, oscilar para má. Salvo Vista e Praia contam com uma visibilidade na ordem dos 6 milímetros e São Vicente 8 milímetros. A haver oscilações, conforme a previsão meteorológica, poderemos ter uma visibilidade entre os 3 a 5 milímetros. Há nesta altura intensidade do vento e tudo aponta para que haja mesmo rajadas de vento nas próximas horas. Um vento fresco a muito fresco, que indiretamente tem contribuído para melhorias da visibilidade. Para amanhã e sábado, a previsão aponta, no entanto, para melhorias significativas, dados apurados junto do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica às 12 horas. Falamos agora de ligações no que diz respeito a ligações domésticas do Nelson Mandela. As operações têm decorrido com normalidade. Também no que diz respeito ao aeroporto do Sal, tem havido escoamento sem problemas, inclusive hoje houve ligações Sal-São Nicolau Sal. 2 aparelhos da TAP conseguem aterrar hoje no aeroporto internacional de São Vicente Cesário Évora. Aliás, um dos aparelhos já aterrou e podemos adiantar que há também um voo que é da programação do dia e outro de reposição, trazendo os passageiros retidos em Lisboa e levando também os passageiros que têm por destino Portugal e que há 3 dias aguardam por melhorias do estado do tempo na ilha de São Vicente. A transportadora aérea portuguesa faz chegar 2 aparelhos dos grandes para resolver o problema. É que em Portugal estavam retidos 300 passageiros e em São Vicente 420 passageiros. Adiantamos ainda que há também uma ligação hoje Lisboa-Mindelo-Lisboa por parte da transportadora aérea cabo-verdiana. Muito boa tarde, são as informações de momento, podemos adiantar para o auditório da Rádio Pública.
Agradecimentos, Moisés Évora, com a atualização do estado do tempo e das ligações aéreas que nos últimos dias têm sido afetadas pelo estado do tempo, de pouca visibilidade que tem, portanto, atrasado os voos. Outras notícias neste jornal. Em Cabo Verde, dados de 2023 dão conta de 3% da população estrangeira ser considerada apátrida, apesar de terem nascido em Cabo Verde. Clarificar os procedimentos em termos de apátrida é um dos desafios a encarar pelo país, assim melhorar a resposta aos casos de solicitação de asilo, proteção, tendo em conta a soberania e capacidade de acolhimento de pessoas em situação de imigração ilegal. Um sublinhado do Ministro da Família à margem da abertura da Conferência sobre Migrações e Asilo na África Ocidental no contexto regional e respostas nos países da CEDEAO, que está a decorrer na Praia. Pormenores com Joana Lopes. Cabo Verde não é considerado a nível internacional como ponto de origem ou de destino de fluxos migratórios irregulares, pela sua localização geográfica, pelo contexto regional e internacional e também pelos compromissos internacionais. Há necessidade de clarificar as responsabilidades institucionais relacionadas ao asilo. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social sublinha que o país está a afinar os procedimentos para que, por exemplo, caso houver embarcações a dar a costa no arquipélago, estejamos melhor preparados. Falta fazer a regulamentação, melhorar os procedimentos, clarificar as responsabilidades das várias instituições, e nós queremos que Cabo Verde continue a ser um país que está alinhado com as melhores práticas internacionais, mas há de convir também que nós temos que respeitar a segurança do nosso país, que respeitar a capacidade de carga e também a nossa realidade arquipelágica. Em devido tempo, com as devidas articulações, envolvendo todas as entidades que têm uma responsabilidade na matéria, o Governo tomará uma decisão dos caminhos a percorrer. Claro que é brevemente, porque o mundo está a mudar, as dinâmicas mudaram. Cabo Verde entrou quase que repentinamente na rota das migrações irregulares. Dados recentes dão conta de 3% da população estrangeira, constituída por crianças e jovens na faixa etária dos 0 aos 19 anos, nascidos em Cabo Verde e que não têm nacionalidade. Daí que faz todo o sentido encarar o desafio de clarificar os procedimentos a serem adotados em questões ligadas à patridia, depois de conhecer melhor aquilo que se faz noutras paragens ao longo da conferência de hoje. Assegura a presidente da Alta Autoridade para Migrações, Carmen Furtado. São pessoas que, na verdade, embora não seja claro que não tenham direito a uma nacionalidade, não tenham neste momento uma nacionalidade. Mas ainda existe este desafio, mas é também importante destacar que a gestão da imigração e destas questões não tocam somente ao estado de destino, tocam também ao estado de origem. Daí ser desafiante e daí também estarmos aqui nesta conferência, inclusive para percebermos melhor aquilo que se está a fazer a nível dos outros países, que, como sabem, são países de origem da maior parte dos estrangeiros que nós temos em Cabo Verde. Conferência sobre migrações e asilo na África Ocidental no contexto regional e respostas nos países da CEDEAO, organizada pela Alta Autoridade para Imigração. E neste jornal voltamos a falar da delegação americana da MCC, liderada por Alice Albright, ela que foi recebida no final desta manhã pelo Presidente da República, a diretora executiva da MCC, portanto, foi visitar o chefe de Estado, José Maria Neves, e destacou a longa história de cooperação com Cabo Verde e os valores que Estados Unidos e Cabo Verde partilham com a democracia, com os Estados Unidos. Pormenores com a jornalista Maria José Macedo.
A diretora executiva do MCC, recebida esta manhã pelo chefe do Estado, José Maria Neves, destacou a longa história de cooperação com Cabo Verde e os valores que Estados Unidos da América e Cabo Verde partilham, como a transparência, a democracia e a estabilidade do seu povo. Cabo Verde has a very long history with MCC. Cabo Verde tem uma longa história com a MCC, foi um dos primeiros países com quem temos a honra de trabalhar desde quando fomos fundados há 20 anos e desde então tem tido uma relação muito positiva, tendo sido já selecionados para 2 grandes compactos e agora estamos focados em trabalhar com Cabo Verde e mais este compacto, país que partilha os mesmos valores que os Estados Unidos, como a transparência, a democracia e a estabilidade do seu povo, valores que também nós compartilhamos. Through MCC of working with Cabo Verde. It's also a very strong recognition of what an incredible democracy the country is, its commitment to transparency, to the rule of law, to investing in its people, to being stable, and those are some of the values that our countries share. A diretora executiva do MCC manifestou entusiasmo em começar a trabalhar neste terceiro compacto com o nosso país e agradeceu também a maravilhosa hospitalidade. Temos muito trabalho pela frente para fazer, todo trabalho analítico em torno do trabalho de definição do escopo. A minha equipa está entusiasmada para começar e sabemos que vamos ter uma relação e um esforço de trabalho muito produtivo com o povo e governo de Cabo Verde. Por isso, obrigado por tudo e a vossa maravilhosa hospitalidade. Estamos ansiosos para continuar com isso. Afirma-se que este é o terceiro compacto que o país é selecionado para o financiamento do Millennium Challenge Account, depois de 2 compactos atribuídos a Cabo Verde que permitiram grandes investimentos, particularmente em infraestruturas portuárias e também o abastecimento de água. Alice Albright, que foi então recebida também pelo Presidente da República no final desta manhã. À tarde, a delegação da MCC visitará alguns projetos e serviços, designadamente a Cabo Eólica e o Porto da Praia. Recordamos que conectividades, clima e capital humano foram definidas como as 3 prioridades do terceiro compacto financeiro, o primeiro de âmbito regional que Millennium Challenge Corporation concede a Cabo Verde. E esta manhã, na Casa Parlamentar, houve a apresentação de uma declaração política por parte do PAICV, que denunciou falhas e irregularidades na distribuição de água. É uma notícia que infelizmente não vamos poder desenvolver neste jornal devido a dificuldades técnicas, portanto remetemos esta notícia para outros jornais de hoje da Rádio de Cabo Verde. Dizer ainda que no final, portanto, do período de declarações políticas ainda houve no período de questões gerais, melhor dizendo, houve ainda a aprovação de um voto de pesar. O PAICV e o MPD uniram-se na apresentação desse voto de pesar pelo falecimento de José Maria Ramos Lobo, conhecido por Djeji. Os parlamentares renderam homenagem à dedicação de Djeji ao serviço comunitário e ao seu compromisso com o desenvolvimento do desporto e de cidadãos íntegros. Djeji foi ex-jogador dos Júniores de Sporting de Portugal e em 1990 fundou a Escola de Futebol EPIF, por onde passaram milhares de crianças. Os trabalhos na Casa Parlamentar continuam esta tarde com interpelação ao Governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo. Foi realizada na Ilha da Boa Vista uma palestra solidária para apoiar o núcleo local de luta contra o cancro, intitulada Gestão do Tempo. A verba arrecadada com a atividade vai ser destinada ao tratamento de um paciente que luta contra o cancro. Arieta Barros. O auditório Luís Rendel, no Centro de Artes e Cultura, na cidade de Salrei, foi palco de uma palestra solidária intitulada Gestão do Tempo. Para além da partilha de experiências, os participantes contribuíram para uma causa nobre. Augusta Rodrigues explica como surgiu
a ideia. Comecei as minhas palestras aqui na Boa Vista em 2018, depois faço em Portugal e, entretanto, também quis experimentar aqui um workshop no dia todo e com um determinado preço. E perguntei às pessoas, eu sempre decidi que tudo o que eu faço 10% vai para alguma instituição. Então, para onde é que iam aqueles 10%? E foram as pessoas que participaram naquele primeiro workshop aqui na Boa Vista que disseram, não, para o núcleo, ok, vocês já conhecem. E a partir daí, pronto, ficou tradição. Sempre que eu venho à Boa Vista, eu organizo uma palestra solidária. À entrada, os cidadãos que marcaram presença disponibilizaram uma contribuição simbólica. A verba arrecadada reversa a favor do núcleo da Boa Vista de luta contra o cancro para apoiar pacientes. Raquel Lima, presidente do núcleo, fala da importância da doação. Vai ajudar famílias, não é a primeira vez. Já é a terceira vez que Dona Augusta tem vindo a reverter esse montante para o núcleo. Ele é um ato que nunca tem palavra de... Inclusive, ele coloca que sábado também tem atividade que... Sim, sempre que tem aquele workshop, ele está a reverter uma porcentagem e diria assim, ele anunciar, ele vai reverter na totalidade, mostrar que não está conseguindo ajudar as famílias das voltas ali que mais tinham. Na palestra Como Gerir o Seu Tempo, a palestrante Augusta Rodrigues diz ter passado ao público aquilo que ela acredita no poder da mente, dos pensamentos, sentimentos e atitudes, no poder do universo, na importância das nossas escolhas. Agora, notícias de além fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras condenaram hoje o que apelidaram de assassinato em Gaza de familiares de funcionários no ataque israelita contra um abrigo identificado como sendo da organização e que deixou ainda outras 6 pessoas feridas. Segundo a Organização Internacional Médico-Humanitária, há 2 dias as forças israelitas atacaram Al-Mawasi na costa da faixa de Gaza, tendo disparos de um tanque atingido uma casa que abrigava funcionários da organização e familiares seus. A mesma fonte informou que as equipas de socorro chegaram ao local com um atraso de mais de 2 horas devido aos bombardeamentos e garantiram o transporte de feridos, alguns com queimaduras, para um hospital em Rafah. A diretora-geral da organização manifestou indignação e profunda tristeza com as mortes registadas no mesmo dia que os Estados Unidos decidiram vetar um cessar-fogo imediato. E o movimento islamita Hamas classificou de operação heroica o ataque armado perto de um colonato nos arredores de Jerusalém, que fez um morto e 6 feridos, acrescentando que foi uma resposta natural às ações das autoridades israelitas. O Hamas acrescenta que o povo palestiniano vai continuar a resistir à ocupação em todo o país até que a ocupação seja derrotada e os direitos nacionais sejam plenamente restaurados. O último ataque ocorreu hoje junto a um posto de controlo na estrada que liga Jerusalém ao colonato de Malai Adumim, confirmaram as autoridades israelitas. E relatoras dos direitos humanos das Nações Unidas pediram hoje ao governo russo para iniciar uma investigação independente sobre as circunstâncias da morte do opositor russo Alexei Navalny e a libertação imediata de todos os presos políticos na Rússia. Mariana Kazarova, a relatora especial da Rússia para a Rússia e que lidera este grupo, denunciou em comunicado que desde a morte do dissidente russo há 6 dias, as autoridades russas detiveram violenta e arbitrariamente centenas de cidadãos pacíficos por depositarem flores em honra de Navalny em mais de 39 cidades da Rússia. Não posso deixar de perguntar quem será o próximo, sublinhou a relatora, com 25 anos de experiência em termos de direitos humanos. Exortou ainda o governo russo a libertar de forma imediata e incondicional
todos os presos políticos no país. Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin, morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos, numa prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos. Os serviços penitenciários da Rússia indicaram que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência. Destacados dirigentes ocidentais, a família e apoiantes do opositor responsabilizam o presidente russo Vladimir Putin pela sua morte. 13h75. Vamos a repor os títulos que fizeram esta edição. Conectividades, clima e capital humano são as prioridades do primeiro compacto regional da MCC para Cabo Verde. Primeiro-Ministro promete para este ano revisão dos estatutos e quadro remuneratório dos magistrados judiciais e do Ministério Público. Cabo Verde recebe a Conferência Migrações e Asilo na África Ocidental, oportunidade para o país afinar procedimentos. Setor manifesta-se preocupado com a situação da RTC. Médicos Sem Fronteiras condenam assassinatos em ataque de Israel contra abrigo da organização. Tudo dito nesta edição, a edição e apresentação de Humberto Santos, na técnica o Adão Brito e na realização esteve a Jamila Carvalho. Os títulos às 14 será com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.